Olá, muito bom dia a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas à segunda edição da Care to Dare Talks. Esta segunda edição, mais uma vez, sobre comunicação e sustentabilidade. O meu nome é Sérgio Ferreira, sou partner da UI Consulting, responsável para a área de Business Design and Transformation, e é um enorme prazer poder estar mais uma vez aqui convosco para falarmos hoje sobre um dos temas mais debatidos na área financeira, os desafios do setor financeiro enquanto motor de transição para uma sociedade sustentável. Para esta conversa, como é óbvio, tenho comigo 4 ilustres convidados do setor financeiro e tecnológico para partilharem connosco a visão e os desafios das possíveis soluções para endereçar este mesmo tema. Passo a apresentar e, por isso, ao meu lado esquerdo tenho José Maria Brandão de Brito, Chief Economist e responsável pela Direção de Estudos Económicos, Criptoativos e Sustentabilidade do Millennium BCP. Muito obrigado, José. Bom dia, obrigado. Tiago Monteiro, Diretor Executivo do segmento empresarial da Microsoft Portugal. Bem-vindo, Tiago, também. Obrigado. Cristina Casalinho, Diretora Executiva de Sustentabilidade do BPI. E, por último, o Rodolfo Varela Pinto, meu colega e partner para Financial Services e Sustentabilidade da UI. Bem-vindo também, Rodolfo. E por isso, começava então com a primeira questão para lançar aqui o tema e a nossa conversa. E tenho aqui, essencialmente, um conjunto de notas que, de alguma forma, vão orientar a nossa conversa. E começava por partilhar convosco, como é óbvio, algumas das coisas que vocês têm conhecimento, mas que para quem nos está a ouvir servirá de enquadramento para a nossa conversa. Por isso, muito se tem falado sobre o papel do setor financeiro para uma economia neutra em carbono, sobretudo com a estratégia de financiamento sustentável da União Europeia, tomando ainda mais relevo após a COP26, onde se concluiu que será necessário um total de 100 mil bilhões para mobilizar o combate às alterações climáticas e permitir uma transição global de baixo carbono, em que uma boa parte virá, como é evidente, do setor privado. Por outro lado, o desafio é hoje cada vez maior, já que a semana passada o Parlamento Europeu, e como é de vosso conhecimento, aprovou uma meta de redução de emissões dos Estados-membros mais ambiciosa, de 30% para 40% até 2030, em comparação com 2005. E por isso começava, se não se importasse, pela Cristina, perguntando-lhe como é que o BPI está a transformar os seus produtos e serviços para promover esta transição para a sustentabilidade. Bom dia. Antes de responder e muito obrigada pelo convite, UI. Antes de responder à pergunta, gostava de falar, normalmente quando nós discutimos as questões de sustentabilidade, afunilamos muito, sobretudo nos últimos anos, afunilamos-las muito para as questões, os aspectos ambientais. O que acontece é que são 3 palavras e, portanto, têm 3 vertentes ou três abordagens, 3 pilares, que são claramente o ambiental, é verdade, mas também há o social e há o de governação. E, portanto, o que o banco tem tentado fazer a esse nível é não canalizar todos os esforços a nível para a questão ambiental, mas manter a sua identidade a nível do social e a nível da governação. Aliás, se nós pensarmos, mesmo no que diz respeito ao ambiente, a própria Comissão Europeia, no seu Pacto Ecológico, diz que a transição deve existir, mas ela deve ser feita de maneira a não deixar ninguém para trás. Portanto, aqui a componente social ganha um relevo importante e, no caso do BPI, também vai mais de encontro àquilo que é a sua identidade e aos esforços que sempre foi desenvolvendo ao longo do tempo, dos vários anos que já leva de existência. Houve sempre uma grande preocupação em termos de não deixar também ninguém para trás, portanto, um grande envolvimento a nível de responsabilidade social numa primeira fase, hoje em dia um compromisso com a sociedade, e sobretudo também a nível de governação, porque uma coisa que a sustentabilidade também tem ou traz para, ou de alguma forma torna mais explícito, é a questão da transparência, a questão do reporte. Hoje em dia, as responsabilidades de publicação de informação vão para além das questões de informação financeira e, portanto, há uma maior necessidade de identificação de qual é que é o contributo ou qual é que é o impacto da atividade financeira numa lógica muito mais abrangente e explicitando todas as consequências. Depois há a questão do impacto
que ainda está a dar os primeiros passos, mas cada vez mais há uma preocupação de tudo aquilo que fizermos, o acompanhamento ao longo do ciclo de vida do produto e uma preocupação com as implicações a médio e longo prazo de todas as decisões que são tomadas. Respondendo à sua pergunta concretamente sobre os produtos e os serviços, há duas vertentes: considerar os produtos e a questão dos serviços. Na questão dos produtos, o BPI tem um plano estratégico 22-24 em que um dos eixos é ser uma referência a nível de sustentabilidade. Há um plano de diretor de sustentabilidade, também 22-24, em que tem as três vertentes, novamente a ambiental, e aí a preocupação é apoiar as empresas e a sociedade na transição. Neste apoio às empresas há uma preocupação, por um lado, com o nível da descarbonização, com a integração de riscos ESG, portanto, ratings ESG, portanto, estabelecimento de metas de descarbonização, sobretudo nos setores mais impactados. No caso, de alguma forma, vivemos a realidade de uma forma implícita, o facto do nosso principal acionista já ter aderido ao Net Zero Banking Alliance e já ter definido metas para 2 setores. Isso também nos vincula. Já identificámos a nossa pegada, quer de carbono, quer a nível operativo, quer a nível de carteira de financiamento, e, portanto, a partir daí vamos definir metas de descarbonização. E depois há produtos que também facilitam essa transição por parte das empresas, e temos, por exemplo, 2 tipos de produtos que são os produtos estrela, que têm a ver com uma linha ESG para as empresas, em que essa linha ESG também tem 3 componentes. Há uma identificação de KPIs para objetivos que são definidos em nível ambiental, a nível social e a nível de governação. Tenho a dizer que numa primeira fase fomos um bocadinho demasiado ambiciosos e, portanto, fomos confrontados com algumas dificuldades das empresas a nível de reporte das métricas que até escolhiam. Portanto, houve um retrocesso e um ajustamento das metas ou dos KPIs, dos indicadores, à capacidade das próprias empresas responderem a essa obrigação. Depois, a nível do crédito imobiliário, também temos uma linha, estas entre várias, uma linha que tem a ver com um crédito de habitação a nível que promove a eficiência energética, designadamente para habitações que têm certificados A, B e B. Isto em termos de... E depois há outras linhas, linhas favoráveis à mobilidade, linhas também, por exemplo, painéis solares, que facilitam também financiam a própria eficiência energética a nível melhoria da eficiência energética a nível das empresas, mas quer a linha ESG para as empresas, quer a linha crédito à habitação promotor da eficiência energética, são aquelas que são as âncoras desta tendência. Uma palavra em relação aos serviços. O BPI já calcula a sua pegada operativa das suas operações há vários anos, tem tido um esforço de certificação a nível de eficiência que corresponde à certificação segundo a norma 14001, que é mais abrangente, e estamos a considerar a possibilidade de também sermos certificados a nível da norma 50001, que só apenas dedicada à eficiência energética. Tem sido um processo evolutivo, começou com alguns serviços centrais, e o perímetro tem vindo a ser ampliado, e há a ambição, vamos ver como é que decorre, também de estender esse perímetro sucessivamente. Portanto, tem havido, por exemplo, a nível de consumos, uma diminuição de consumos energéticos na ordem de 20% nos últimos anos, e isto é um projeto que, a nível, por exemplo, de eficiência energética, é um projeto que tem vindo, que já é relativamente, não é muito antigo, mas começou em 2017 e, portanto, de alguma forma, tem vindo a desenrolar-se de uma forma natural, questões também de preocupação com as viagens, com o teletrabalho, com o próprio facto de
reunirmos os serviços agora, quer em Lisboa, quer no Porto, apenas em dois edifícios, e, portanto, tem havido um esforço no sentido de vivermos a sustentabilidade de uma forma não só leading by example, mas também numa lógica de cooperação. No sentido em que, por exemplo, em relação às linhas de financiamento disponíveis, a nossa preocupação também é uma preocupação formativa e informativa, no sentido em que não se consegue fazer este caminho sem as empresas estarem totalmente envolvidas no processo e, portanto, também temos desenvolvido alguns instrumentos de formação e de disseminação de informação, designadamente, aliás, com a própria UI, desenvolvemos portanto, uma parceria que envolveu a UI, o Expresso e a Universidade Nova, portanto, a nova SBE, com empresas, que foi a criação do acelerador de sustentabilidade, com vários temas, foram 6 temas o ano passado, este ano vamos manter, numa lógica de workshops em que trazíamos as empresas e oferecemos várias visões de maneira a sensibilizá-los para a jornada que têm que fazer e não só oferecer-lhes a linha, mas também perceber qual é o trajeto que eles têm que fazer a nível ou as obrigações a nível de sustentabilidade que têm de corresponder. Muito obrigado, Cristina. Pegando então naquilo que a Cristina disse e mantendo a mesma questão, mas se calhar trazendo aqui uma mensagem que o Mark Twain há muitos anos atrás nos trouxe, que é planeie para o futuro porque é onde vai passar o resto da sua vida, como é que o Millennium BCP está claramente a transformar os seus produtos e serviços para esta transição da sociedade? Bom, obrigado outra vez pelo convite. Eu acho que, desse ponto de vista, os bancos, o Millennium BCP certamente, já há muito tempo está no futuro. Porque, por uma questão de posicionamento, uma questão de ADN, e também, de alguma forma, respondendo ao apelo da sociedade, da esfera política e da regulação. E por isso, há muito tempo que fazemos muitas das coisas que a Cristina mencionou. E, portanto, temos também os produtos para a crédito à habitação, que é a habitação verde, para a mobilidade verde, para a eficiência energética, para a transformação, para a descarbonização da indústria, etc. Mas eu acho que a tentação que temos em elencar todos os produtos que temos acaba por, se calhar, ter um efeito perverso, que é, de alguma forma, pô-los em caixinhas, em pequenos segmentos, quando, na verdade, num futuro que eu espero que não seja muito longínquo, todos os produtos vão ser verdes ou vão ser consistentes com a economia de baixo carbono, com uma economia inclusiva e socialmente mais justa e com processos de governação que sejam transparentes e que deem segurança a todos os stakeholders. E, portanto, é um bocadinho esta a filosofia. Como é que isso faz? Bom, eu acho que a Cristina também sentirá isso, que é difícil trazer esta agenda para o centro das preocupações, mas faz. E, portanto, aquilo que nós estamos é transformar o banco. Transformar o banco a partir de uma divisão, de uma unidade que tem esta responsabilidade de conceber as políticas e ajudar a estabelecer os processos, definir os produtos, mas o nosso objetivo é que toda a gente esteja completamente sincronizado com este desidrato, que é um desidrato comum, público, de fazer avançar esta agenda. E por isso trabalhamos muito em processo, trabalhamos muito no estabelecimento de procedimentos que ajudem depois as pessoas a viverem, no dia-a-dia do negócio, a viverem o tema da sustentabilidade. E, portanto, é um bocadinho isto que depois tentamos passar, ao cimentar esta cultura, tentamos passar para os nossos clientes e para os nossos fornecedores. E, portanto, nós hoje em dia olhava-se muito a banca, e eu diria que todas as atividades económicas olhavam muito para o cliente, a centrar no cliente. Hoje em dia olha-se para
um tema que ficou muito na moda com a questão da pandemia, da cadeia de fornecimento, mas não só. É de facto um olhar 360 graus, porque nós, até por questões regulamentares, somos obrigados a olhar para a forma como os nossos clientes, está aqui, os nossos fornecedores, está aqui um dos mais relevantes e com quem mais gostamos de trabalhar, que é a Microsoft, e portanto, e neste caso não temos absolutamente preocupações nenhumas, porque é das empresas mais sustentáveis do mundo, mas eu diria que temos este olhar. E era um bocadinho em complemento ao que disse a Cristina, eu gostava de deixar aqui. Obrigado, José Maria. Na sequência daquilo que disseste, se calhar até como se faria agora ao contrário, para envolver também e ouvir o Tiago, mas começando por si, José Maria. E como é que esta transformação está a ser feita? Quem é que está a influenciar a mesma? Ou seja, quem é que são os grandes drivers desta mudança? Quem é que está a impulsionar a mesma para que vocês se transformem? Eu faltaria à verdade se não dissesse que são os reguladores e os supervisores. Esse é na verdade, o grande impulso. É aquilo que me faz levantar mais cedo do que eu gostaria e por aí fora. Eu acho que bem. Eu acho que a Europa a União Europeia teve esta epifania muito inteligente que foi a criação deste conceito de finanças sustentáveis, que é perceber que toda a vida económica passa pelo sistema financeiro. Não sei se o sistema financeiro é o rim, se é o coração, não sei muito bem o que é, mas se calhar é tudo. É um bocadinho todos esses órgãos, não é? E, portanto, é o coração porque bomba recursos ou bomba capital que depois permite a afetação dos recursos, mas também filtra, portanto, também é um rim, por aí fora. E, portanto, essa epifania pôs o sistema financeiro no centro desta agenda. E por isso nós temos que executar. E muitas destas metas que aqui estão muito, uma parte grande estão aos ombros do sistema financeiro. Depois, obviamente, as preferências dos consumidores que se vão alterando, e nós sentimos isso claramente, mais nas gerações mais jovens, mas é algo que vai perpassando mesmo ao nível das gerações. Depois o tema das cadeias de fornecimento que já falei, não é? Porque nós somos clientes e somos fornecedores e, portanto, uns e outros querem ter a certeza que a organização Millennium BCP, já agora que tem 2 centrais fotovoltaicas nas suas instalações principais no Tagus Park, portanto, querem ter a certeza que cumprimos também o nosso papel como organização, para além de como financiador. E depois os mercados de capitais, que os bancos financiam-se no retalho, numa lógica de depósitos, mas também se financiam capital equity nos mercados de capitais e dívida também. E por isso também há uma grande pressão dos fundos internacionais, etc. E portanto eu acho que é uma pressão grande, eu acho que virtuosa, mas e crescente. Muito obrigado, Zé Maria. Cristina, voltava a si. Sua perspectiva também de quem é que está a impulsionar esta mudança e transição? Eu acho que não há muito a acrescentar aquilo que o Zé Maria referiu. Em relação ao aspecto do mercado de capitais, acrescentar que, de facto, os investidores têm desempenhado um papel preponderante nesta transformação, que, de facto, o regulador, a este respeito, tem tido um papel também particularmente importante, mas também a própria Comissão Europeia, porque nós não podemos esquecer que quando a Comissão Europeia estabeleceu a sua estratégia de financiamento sustentável, ela disse ou ela determinou que ela englobaria toda a cadeia do mercado de capitais. Ou seja, envolveria as agências de rating, envolveria as sociedades gestoras de fundos, os bancos, os próprios investidores e, portanto, era uma lógica absolutamente transversal. E uma coisa que eu acho bastante particularmente interessante na questão da gestão da sustentabilidade é que tem de ser, de facto, um trajeto que é totalmente colaborativo. Os bancos não vão conseguir fazer esta transformação de que estão, de alguma forma, obrigados, sem ter esta colaboração numa lógica de ecossistema.
portanto, numa total partilha e de um total envolvimento das partes envolvidas. Portanto, é verdade que vamos precisar dos investidores e cada vez mais eles são também investidores ativos. Portanto, essa capacidade, os investidores ativos têm ganho maior relevo e a questão deles também exercerem um escrutínio mais apertado e o seu nível de exigência também ser mais elevado é importante. É importante o regulador porque, de uma forma ainda tentativa, tem vindo a tentar estabelecer estándares que não existiam e, portanto, nesse aspecto é um caminho que ainda tem de ser percorrido e que é importante. E depois temos a própria sociedade, a alteração das preferências, as questões geracionais, as questões demográficas, que também têm aqui um peso significativo. Mas, sobretudo, esta necessidade de estarmos todos envolvidos e que sem isso a transformação não existirá. E essa transformação, por exemplo, há bocadinho o Zé Maria estava a dizer que no banco há uma questão da mudança de cultural e, por exemplo, a nível do BPI a ideia é que a Direção de Sustentabilidade seja uma estrutura de missão, exatamente para disseminar essa cultura, porque a expectativa é que daqui a alguns anos não haja esta distinção entre temos aqui créditos castanhos ou créditos cinzentos ou créditos pretos. Não, que de facto essa distinção não exista e que os bancos ajam de uma forma que seja promotora da transição, no sentido também de que apesar de já haver setores de exclusão, há setores com restrições, em relação às quais há restrições, que sobretudo se privilegie o esforço da melhoria, o esforço do progresso. E, portanto, que haja também esta ideia parceira de não vamos excluir ninguém, o que vamos é ajudar, e mesmo essa lógica dos investidores, ajudar a caminhar no sentido em que as metas sejam, de alguma forma, mais ou menos atingidas. Porque nós vamos conseguir atingir individualmente. Perfeito. Tiago, Microsoft, por isso claramente facilitador, capacitador, ator muito ativo nesta mensagem de que a transição para um mundo mais sustentável, uma sociedade mais sustentável, é claramente uma prioridade na vossa estratégia. Como é que vocês têm observado esta mudança na banca? E aqui uma perspectiva interessante, que é, enquanto multinacional, como é que têm visto, não só no nível nacional, mas internacional, isto a acontecer? Ok. Obrigado pelo convite. Antes de mais. Eu julgo que na banca é importante considerar que 75% ou 80% basicamente das emissões da administração financeira são basicamente Scope 3, não é? Portanto, ou seja, a banca tem um papel fundamental do ponto de vista da transformação do ecossistema. Mas também tem vindo a fazer aquilo que se chama a revolução silenciosa há muitos anos, não é? Portanto, e eu começaria talvez, provavelmente, pela parte do iceberg que não se vê. A banca tem vindo nos últimos anos a transformar já aspectos muito importantes do seu IT state, se quisermos, não é? Que são fundamentais depois para poderem ser um agente importante na forma como foi aqui descrito pelo Zé Maria. Desde a componente aplicacional, a integração de dados, a arquitetura e aos modelos de governação, que têm vindo a ser alvo de investimento e alvo de transformação, não necessariamente pelos princípios ESG, mas também por outros princípios regulatórios que têm sido impostos às instituições financeiras. Portanto, isso é algo que, essa curva de aprendizagem tem sido importante e vai ser importante para depois adaptarem, obviamente, para aquilo que são os formatos de informação e de dados essenciais e de velocidade essenciais para poderem ser um player importante na propagação, se quisermos, dos benefícios e das imposições de ESG. Obviamente, depois da transformação do ponto de vista da sua infraestrutura, muitos clientes aqui presentes e lá fora são ávidos adeptos hoje em dia de tecnologias cloud. As tecnologias cloud têm grandes benefícios do ponto de vista de energéticos e de eficiência energética, comparativamente, se quisermos, basicamente, as infraestruturas on-prem. Podemos estar a falar de rácios entre 90% a 95%. Portanto, muitos dos bancos nacionais já fazem, basicamente, já estão a fazer essa transformação, já estão a iniciar a sua jornada cloud com esses benefícios inerentes do ponto de vista de offsetting de emissões. Depois, obviamente, a componente de reporting, que é fundamental, não é? Portanto, o reporting hoje, não só por questões regulatórias, que têm a ver precisamente com o risco das carteiras e outros aspectos sistémicos,
mas também essa sistematização e automatização vai ser essencial, não é? O reporting interno, o reporting externo, que vai ser uma componente fundamental, mais uma vez, dentro dos ambientes ou dos princípios associados ao ESG. Depois, obviamente, há aqui o aspecto normal, que é a própria transformação das operações, a transformação dos canais, não é? Portanto, cada vez mais home banking, cada vez mais as aplicações têm retirado, obviamente, esse footprint do ponto de vista das presenças nos canais e, portanto, faz parte naturalmente da transformação dos bancos e que também ajudam. Nem sempre é possível aplicar a componente do trabalho híbrido, não é? Até porque há características específicas, tem a ver com os sindicatos, tem a ver, obviamente, com a atividade, com a componente comercial da rede, normalmente, se estivermos a falar da banca comercial ou banca de retalho, se quisermos, exige. Isso também, apesar de tudo, também se verifica em alguns casos. E depois, do ponto de vista de produtos, ou se quisermos, daquilo que, no fundo, é o mais visível. Já foram mencionados aqui vários exemplos. Eu só queria acrescentar que, de facto, nós temos realidades distintas, consoante estamos a falar da banca de retalho, a banca comercial ou o mercado de capitais, não é? Portanto, falou-se aqui aquilo que nós temos visto, sobretudo, primeiro, awareness, portanto, a utilização, claramente, do canal e informação web, através de simuladores. Muitas vezes são mais simuladores, porque muitas vezes a informação não é incorporizada, mas pronto, já faz parte de um processo importante do ponto de vista de sensibilização do mercado, nomeadamente do mercado empresarial. A componente, por exemplo, das aplicações e da gamificação, através de mecanismos de rewarding, ou seja, em função daquilo que no fundo é o comportamento de compra, aquilo que no fundo são as transações e a forma como isso pode ser incorporado num mecanismo de compensação que depois pode-se traduzir, obviamente, em outras iniciativas associadas à ONG ou iniciativas, inclusive, que são promovidas pelo banco. Já falámos aqui da questão dos green products, seja na perspectiva das hipotecas, a mobilidade. Mercado de capitais, nomeadamente a emissão de obrigações verdes. Isso não é só a paquetização do produto em si, não é? Há todo um esforço importante de traceability, não é? Sobre aquilo que justifica ou não justifica, para evitar um tema importante que é a questão do greenwashing, sobre a veracidade do produto e o cumprimento dos requisitos do produto. Criação de mercados, marketplaces, sobretudo na componente dos mercados voluntários, ou seja, hoje em dia há bancos, não em Portugal, mais ligados, por exemplo, ao setor primário, que começam a desenvolver pequenos produtos interessantes, onde conciliam lógicas de offsetting entre produtores agrícolas, não é? E entidades industriais ou pelo menos empresas de serviços que querem, de certa forma, recorrer desse tipo de créditos. E, portanto, há, de facto, um banco na Holanda que faz um exercício muito interessante entre, obviamente, combinar essa componente que, sobretudo, de offsetting que pode ser garantizada, ou pelo menos pode ser garantida por produtores não europeus, portanto, nomeadamente em mercados em vias de desenvolvimento. Isso com blockchain? Com blockchain, exatamente. Mas, obviamente, sempre com um aspecto interessante do ponto de vista diferencial, que é, ou seja, associado a isso, eu posso remunerar em função de créditos, basicamente, os empresários agrícolas, os produtores agrícolas e, paralelamente, obviamente, ajudar no componente de financiamento. E depois a parte de risco, não só na componente de seguros, mas também a utilização, basicamente, de modelos de análise de risco, nomeadamente de risco ambiental, e associado a isso o desenvolvimento de software. Ou seja, já vemos alguns bancos a desenvolver as suas próprias aplicações para assessorar os seus clientes, nomeadamente a banca comercial, na avaliação de risco ambiental ou, inclusivamente, risco fiscal ou de penalidades, ou seja, onde naturalmente o peso das penalidades onde se faz um controle mais apertado e, portanto, já se verifica isso, portanto, o desenvolvimento desse tipo de aplicações que podem ser utilizadas pelo banco ou, inclusive, podem, através de marketplace, depois ser disponibilizados a outro tipo de entidades. Portanto, vemos claramente uma evolução. Acho que há muita coisa que não se vê que é essencial para aquilo que, no fundo, poderá ser a nova etapa de imposição regulatória sobre os bancos. E depois, obviamente, há todo um conjunto de iniciativas que se vê. Eu diria que, provavelmente, eu vejo transformação ainda a nível nacional. Acho que há casos bastante mais interessantes lá fora, mas, obviamente, isto é tudo um caminho e, portanto, estamos aqui para ajudar. Claro que sim, obviamente. Sim. Internet of Things, numa lógica de recolha de informação, claramente. de emissões. Estão a trabalhar algum projeto? Sim, vamos ver. Acho que depois é um bocadinho a vantagem da tecnologia, sobretudo na forma como se pode ou não trazer mais rigor ao mercado. Portanto, o IoT, não é? O Internet of Things é um elemento importante em tudo o que é a avaliação montante das cadeias de fornecimento, ou, se quisermos falar de projetos de offsetting. Imaginemos um projeto de florestação, não é?
E, portanto, a vantagem do IoT é a possibilidade de poder, durante uma linha, uma série temporal, estar constantemente, em função de determinado tipo de estímulos e informação, recolher informação em tempo. Portanto, isso já existe. Vamos fazer a jusante, ou seja, por exemplo, para recolher dados de emissões Sim. em indústrias. Já há aplicações a esse nível? Já Exatamente, casos? já existem. Okay. Dados de emissão que podem, inclusive, ter a ver com a qualidade do ar, não é? E outro tipo de informação. Aliás, as soluções de avaliação de clima, o risco de clima, está associado claramente sempre a uma componente de IoT. Ok. Não. Muito obrigado, Zé Maria. Obrigado, Tiago. Rodolfo, e a UI? Como é que a UI está também, enquanto líder, neste pensamento de importância da estratégia para a sustentabilidade na banca, a ver estas mudanças e a observar as mesmas? O que é que trarias àqueles que estão-nos a ouvir como sendo os elementos mais importantes, até com estes todos os inputs que tiveste antes, quer da José Maria, quer da Cristina, quer do Tiago? Inputs e que também já retiraram algum espaço, talvez, de resposta. Mas eu concordaria que, a partir do momento em que houve a identificação de uma necessidade de financiamento e de alocação de recursos para a transição, foi identificada a banca, claro, como tendo de assumir esse principal papel, e destacaria, como já foi mencionado, o papel da regulação primeiro e das autoridades. Falou-se na Comissão Europeia, as várias autoridades de supervisão, com o papel de desenvolvimento de um framework que cria uma pressão mandatória para que esse caminho seja dado e essa motivação adicional se veja na banca. Com um destaque, poderíamos ter aqui diferentes velocidades. A partir do momento em que temos regulamentação que entra em vigor com determinados timings, determinada calendarização, obrigar uma sincronia e uma aceleração deste processo. De destacar, talvez, o facto da abordagem seguida, uma abordagem pela penalização. Neste momento não é considerado um incentivo ou não há incentivos positivos a esta participação, ou seja, quem não cumprir passa a estar em incumprimento, terá determinadas medidas para cumprir ou penalizações, por exemplo, em termos de requisitos de capital. Mas iria um pouco além, portanto, há claramente também mencionado, há outra dimensão, que é a dimensão negócio, e claro que a banca quer estar identificada com os seus clientes, com quem colabora e dos quais também vive, os seus investidores, os seus parceiros, os seus financiadores, e portanto existe este caminho pela necessidade de se manter relevante e ajudar na evolução e na vida de todos nós e das empresas. E não gostaria de terminar sem pegar numa terceira perspectiva, aqui já não dentro da regulamentação ou do negócio e pensando em terceiros, mas também um caminho próprio que nós sentimos no contacto que vamos tendo de consciencialização, de evolução do próprio propósito, que vai cada vez mais para além das métricas financeiras e se preocupa com a criação de valor de longo prazo. E isto vê-se no discurso dos líderes, mas também naquilo que os próprios colaboradores esperam das instituições em que trabalham e no seu papel na sociedade. Obrigado, Rodolfo. Regressava aqui a José Maria e fazendo aqui agora um outro tipo de questão que é importante neste processo. Isto é uma transição complexa, por isso tudo o que está a acontecer tem uma complexidade muito maior do que simplesmente resolvido provavelmente aqui a esta mesa. Mas era muito para perceber que desafios é que vocês encontraram neste processo. E gostava só daqui de colocar mais uma vez uma frase que me parece interessante, de John Kennedy, que diz que há riscos e custos de ação, mas estes são muito menos que os riscos a longo prazo de uma confortável inação. E por isso o que é que vocês encontram como desafios e estrangulamentos que podem dificultar este caminho que estão a fazer? Bom, já parte da resposta já pode ser inferida pela minha pergunta aqui, pela minha intermissão aqui na tua tarefa, que é dados. E eu acho que é engraçado porque se fala, no setor fala-se entre dados reais e proxies. Os dados reais são proxies um bocadinho melhores. Porque são basicamente dados que são reportados pelas empresas, em muitos casos a partir de proxies. Auditadas, etc., fiabilizadas, mas é o que é. Portanto, dados é um tema. E depois, por razões óbvias e que se entendem, porque isto não se pode parar o mundo para fazer uma convergência quase instantânea para estes objetivos da sustentabilidade e, portanto, há empresas, suas chamadas empresas
NFRD ou CSRD, e as não NFRD, não CSRD. Portanto, há umas que têm a obrigação de reporte, são as NFRD, peço desculpa, mas essas aí têm toda a matéria-prima, ou muita da matéria-prima que precisamos para gerir o risco e identificar as oportunidades de negócio, as outras não. E, portanto, daí também um tema que todos falámos, a Cristina na sua primeira intervenção certamente, que é a importância de acompanhar os clientes. E acompanhar e formar e depois ajudá-los a identificar oportunidades. E aí a importância que eu relevo a importância das empresas, dos consultores. Vão ser muito importantes, como têm conhecimento setorial e em muitos casos profundo, ao nível mais técnico, tecnológico e também do negócio, ajudar neste ecossistema de transformação, ajudar as empresas que são clientes dos bancos a identificar aquilo que são os investimentos transformadores. E aí, portanto, neste ecossistema, que é um ecossistema que se vai enriquecendo e que se vai densificando, é aí que nós vamos buscar, acho eu, as respostas para os estrangulamentos, que são dados, incerteza relativamente à regulação, incerteza científica e tecnológica. Nós não sabemos onde é que isto nos vai levar, que riscos é que estamos a falar, e depois diferentes graus de adesão a esta agenda. Há pessoas e empresas que estão muito sintonizadas com a importância disto, há muitas outras que não estão, até porque a pressão do dia-a-dia é uma pressão muito, muito efetiva. Cristina, a sua perspectiva sobre os estrangulamentos? Eu subscrevo totalmente aquilo que o José Maria disse. Em relação à questão da formação e da informação, acho que um dos aspectos que nós também temos que, de alguma forma, ajudar a promover é a redução do diferencial de informação e de capacitação para esta discussão que temos entre as grandes empresas e as pequenas e médias. No caso português, o que nós vemos é que no nosso contacto diário é que as grandes empresas estão relativamente cientes do caminho que têm que fazer e estão capacitadas, têm os seus quadros devidamente formados, e o nível também de adesão dos decisores também há um grande compromisso e, portanto, a lógica do propósito que o Rodolfo estava a falar também neste aspecto ajuda, facilita. Depois temos a maior parte das empresas do tecido empresarial português que são pequenas e médias e aí a passagem de informação é muito menor. Portanto, a sensibilização é muito mais baixa e, portanto, aqui eu acho que os bancos, porque o acesso a consultores, o acesso à informação é muito mais difícil, aqui eu acho que os bancos têm um papel adicional a desempenhar. Eu gostaria de dizer que a minha ideia é sempre que os bancos sejam um descodificador, um simplificador da mensagem e, sobretudo, que às vezes dentro no banco as pessoas até se riem um bocadinho assim, a ideia é pegar na mão da empresa e irmos banco e empresa par e passo seguir o caminho. Em relação ao que nós temos, por exemplo, outro desafio que nós temos, e um bocadinho ligado àquilo que o José Maria já tinha aludido, que é quem vive no mercado financeiro está sempre muito familiarizado com dados económicos. O que nós temos agora passamos de uma exigência de dados económicos e financeiros para dados tecnológicos. Às vezes as pessoas dizem assim, quando nós vamos ver a regulação é feita por cientistas, não é feita por analistas financeiros. Portanto, há aqui uma componente tecnológica, científica muito mais forte, o que significa que hoje dependemos muito mais de auditores, de engenheiros ambientais. Por exemplo, na minha equipa, hoje em dia, há um engenheiro ambiental. Há 20 anos não pensaria ter como uma peça importante e fundamental da equipa um engenheiro ambiental. Portanto, há aqui uma transmutação também a nível do próprio negócio, a trazer para a discussão também uma lógica de propósito. A discussão não é uma discussão estritamente financeira. Portanto, extravasa e essa necessidade de sensibilização de que a discussão vai para além do âmbito financeiro e temos que trazer outros interlocutores para o processo. Só mais duas coisas rápidas. Por um lado,
a questão ainda de uma falta de standards. Apesar de a regulação dos supervisores, da Comissão Europeia, das instituições internacionais tentarem promover, da própria indústria promover standards, há ainda uma questão de qual é que são as métricas. Quando nós dizemos baixamos o nosso consumo, a nossa pegada é não sei quantas toneladas por cento de carbono, dióxido de carbono, como é que nós a comparamos? Nós fizemos um caminho, por exemplo, a nível financeiro, fez um grande caminho de criação de métricas comuns, de standards, por exemplo, quando foi do risco de crédito, acho que também vamos ter que evoluir para haver comparabilidade, para nós sabermos que os bancos estão todos a reportar, mas não só os bancos, todas as empresas do ecossistema, que todos nós temos padrões comuns que permitem a comparabilidade, que ainda não existe. E, finalmente, uma ideia, pegando aquilo que também que o José Maria dizia, da disseminação da informação e da adesão social. Acho que há aqui dois caminhos que hoje em dia vemos, que é o caminho do vamos conseguir e o caminho de estamos muito mal, há uma grande urgência. Eu às vezes acho que esta visão um bocadinho mais catastrofista da sustentabilidade, sobretudo no seu aspecto ambiental, acho que tende a ser contraproducente. Porque se nós estivermos tão mal, a tendência é para a imobilidade, para a inatividade. Portanto, o que eu acho que vale a pena é dizer, por muito mal que estejamos, vale sempre a pena. E, portanto, esta ideia de que estamos atrasados, as coisas já estão muito mal, já não temos que pensar no planeta B. Não, devemos continuar a pensar que ainda vale a pena e, portanto, eliminar os pessimistas, não digo eliminar, mas pelo menos convencer os pessimistas de que vale sempre a pena e, portanto, esta visão mais negativa devemos também reconvertê-la. Muito bem. Tiago, pegando até naquilo que a Cristina e também o José Maria partilharam connosco, claramente dados parece ser central a toda esta transformação e provavelmente um dos maiores desafios de estrangulamento. Como é que uma empresa tecnológica como a Microsoft vê o seu papel para poder ajudar nesta transição, em especial resolver este grande desafio que são os dados? Sim, eu julgo que há dois desafios, um até foi referido aqui, é muito importante, que é a questão das taxonomias e das harmonizações. Ou seja, os standards, basicamente, sobre a forma como se faz a contabilidade, por um lado, do baseline e, por outro lado, da própria comparação com outras referências. Só para terem uma ideia, a forma como a Microsoft calcula um dos seus componentes de Scope 3, que tem a ver com as emissões de carbono, por exemplo, associadas com os nossos produtos, os nossos devices, por exemplo, nós consideramos basicamente a vida útil, mas um dos elementos importantes no cálculo tem a ver com o mix energético que esteve envolvido na produção, basicamente, desses equipamentos. Isso é um standard que nós utilizamos. Pode não ser comparável, eventualmente, com outro tipo de empresas que também produzem equipamentos similares. Portanto, isto eu acho que é um aspecto importante. E, portanto, comparação, accountability é um elemento essencial e nós vemos que, inclusive, isso é uma das desculpas hoje para o efeito greenwashing. Por um lado, é o tema dos standards. O segundo, dados. E aqui nos dados há dois efeitos. Portanto, por um lado, os desafios, e nós temos desafios atualmente, tem a ver com a interdependência, inclusive das fontes de informação, que muitas vezes nem sequer têm independências, mas não são verificadas por quem avalia. É voluntária, não é muitas vezes regulada e muitas vezes imposta, estruturada e não estruturada e muitas vezes muito pouco tratada, inclusivamente, e muitas delas manipulada, inclusivamente sob a forma de proxy, como o Zé Maria me mencionava aqui. Portanto, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não. Depois, acho que e isso leva-nos a um aspecto importante. Portanto, o que é que os dados, na realidade, ou a companhia de dados precisa? Precisa, obviamente, de verdade, não é? Volumetria, diversidade e velocidade. Portanto, são componentes importantes da gestão de dados, sobretudo para tudo que tem a ver com uma abordagem em SD. E validação, desculpa. E validação, sim. A verificação, sim. As tecnologias que são normalmente utilizadas para garantir, de certa forma, todas estas componentes do ponto de vista de gestão de dados, algumas já dissemos aqui. Portanto, há uma que tem a ver, um bloco importante tem a ver com o data state, portanto, a utilização de IoT, sobre a forma como se pode ou não retirar em tempo útil informação sobre o desenvolvimento e o desenrolar de alguns projetos, ou inclusive sobre a atividade industrial. Segundo, o componente de ingestão de informação, ingestão de muitas quantidades de informação estruturada ou não estruturada de várias fontes, clima,
unidades industriais, fontes de informação secundária ou primária. Portanto, há de facto uma necessidade de ingestão de informação massiva. Depois, obviamente, o Big Data no sentido de computar toda essa capacidade de informação e, sobretudo, idealmente em cloud, porque na realidade constitui um ambiente transversal onde essa informação pode ser contestada, verificada e acedida por diferentes tipos de entidades. E depois aí também a componente dos conectores, porque na realidade se não houverem conectores, superconectores que permitem naturalmente ler e transportar essa informação, isso naturalmente impõe, obviamente, arquiteturas mais abertas. Isso faz parte um bocadinho da componente, eu diria, daquilo que é a base da informação de dados. Depois uma segunda categoria, que eu diria que tem mais a ver com a componente de decisão, portanto, machine learning, na perspectiva, se quisermos, da utilização de modelos preditivos através de mecanismos de aprendizagem. Podem ser modelos preditivos que podem ser utilizados para a avaliação de risco, por exemplo, ou podem ser modelos preditivos que podem ser utilizados para avaliar inclusivamente o comportamento do deployment de determinado tipo de projetos, que muitas vezes aos quais estão associados colaterais de crédito, não é? Crédito, neste caso, créditos de Até na produção de proxies também. Exatamente. Sim. E depois a componente da AI, sobretudo na parte de capacidade de suportar processo de decisão, não é? Mas considerando um montante de informação. Porque, repare, a componente da sustentabilidade envolve um manancial de informação, inclusivamente informação que pode ser utilizada com propósito, que é só simplesmente fazer cross-checking, não é? Portanto, ou seja, verificar, fazer essa validação. E depois uma terceira que tem a ver, sobretudo, com aquilo que eu chamaria tecnologias de verificação, sobretudo, por exemplo, as chamadas DLTs, não é? Portanto, modelos de validação distribuída, que podem ser refletidos ou não sobre aquilo que nós conhecemos como blockchain, ou tokenização, os tokens. E os casos mais interessantes dos tokens podem ser muito utilizados, nomeadamente a componente de permitting e licensing, sobretudo porque hoje o permitting e licensing envolve muitas entidades, estatais, governamentais e privadas, não é? Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista fiscal. E depois, obviamente, a própria aceleração no processo de emissão de créditos, não é? Portanto, ou seja, a partir do momento que se pode tokenizar, o processo de validação e de certificação de um crédito, seja no mercado voluntário ou não, é muito mais rápido. E a identidade, não é? Os tokens para a identidade. Claramente. Isso. A identidade do produto em si, das pessoas e de quem jurídicas. contribui basicamente para a informação. Portanto, a validação da informação ela é distribuída, portanto, tem uma vantagem porque ela não é poluída, não é um proxy, portanto, a informação está situada de uma forma distribuída e de acordo com a sua base original, não é? E, portanto, ela não é incorrompida, mas automaticamente ela é atualizada, porque, naturalmente, quem dá essa informação supervisiona, ou pelo menos tem acesso à informação que tem impacto no projeto. Pode ser um projeto de financiamento ou pode ser um projeto de desenvolvimento. Isso é muito interessante. Obrigado, Tiago. Rodolfo, voltava a ti com uma perspectiva diferente, até aproveitando a tua experiência passada, para já, não só na UI, mas também a tua experiência passada antes de chegares à UI, para te perguntar como é que estás a ver estes temas, mas num ponto de vista daquilo que é a regulamentação, a intervenção da regulamentação e da supervisão nestes temas. Bom, em primeiro lugar, eu gostava de destacar aqui algo que tem sido sido mencionada a responsabilidade da banca, mas eu acho que, acima de tudo, é um privilégio ter este papel central e ter esta oportunidade de não só gerir aquilo que é a sua própria pegada pela sua atividade, mas, no fundo, contribuir, condicionar, influenciar aquilo que é a transição no tecido empresarial, mas também até dos próprios particulares, das famílias, nas suas escolhas, quando falamos de crédito à habitação, crédito automóvel, portanto, esse papel. Destacaria também algo que me parece fundamental, que é o entendimento das alavancas que estão disponíveis. Portanto, perceber aquilo que é uma agenda de um país, aquilo que é uma estratégia de um país, oportunidades de aceder, e no nosso caso, claramente a fundos comunitários, por exemplo, que poderão chegar àquelas entidades, àquelas empresas que estão disponíveis e dispostas a fazer essa transição, a acelerar o seu caminho e estar posicionadas para esse futuro. Em termos daquilo que é o papel das autoridades de supervisão e regulação, o que eu gostava
de dizer é que neste momento ainda está curto, ou seja, existe uma pressão, existe uma influência no sentido e um foco na vertente climática, claramente, nos riscos climáticos, risco sobre o incumprimento, portanto a capacidade das contrapartes virem a cumprir, mas não só isso, também uma alteração na forma de funcionamento de determinados setores, mudança das energias que são utilizadas, portanto há empresas que deixarão de funcionar ou operar como atualmente o fazem e passarão para um outro modos de funcionar, com a utilização de outro tipo de tecnologias, outro tipo de energias, outra maquinaria, portanto, haverá toda esta transformação. Mas isto está no lado climático, é aqui que está o foco. Há aqui mais dois elementos fundamentais que importa ter também presente, há o S e há o G, que a Cristina já mencionou antes. Eu diria que em termos de regulamentação, uma série de passos têm sido dados já desde a última crise financeira, com desenvolvimento significativo e recorrente de regulamentação no campo da prevenção e branqueamento de capitais, combate, financiamento ao terrorismo. Temos regulamentação ao nível do governance a incidir sobre aspectos como a diversificação, a diversidade, a inclusão ou a equidade. Temos, em termos de estruturas e proteção quanto a conflito de interesses, portanto, há aqui uma série de componentes que já existem, já estão ainda, na meu ver, pouco ligadas ainda ao S e ao G, de forma explícita, através da regulamentação prudencial. Iria aqui, já agora aproveitando, para ir um pouco mais além e colocar a ambição numa meta já identificada no passado, mas que se reduziu a 3 letras. Nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, isso é o que está na gênese, é aí que, no limite, se deve chegar. E, a meu ver, um grande desafio, fazendo aqui a ponte com o tema dos dados, tem que ver com a mensuração da criação de valor pelos vários players no mercado. E este sim é um desafio. É verdade que existem poucos dados trabalhados de forma inconsistente, agora começa-se a recolher e a trabalhar e a tentar procurar evoluir para essa harmonização. O tema da taxonomia é essencial, mas ficam aqui ainda mais questões, para além da consistência e da comparabilidade. Que informação é relevante? Que informação é que devemos considerar na avaliação da criação de valor de cada banco? As métricas tradicionais levam-nos para as dimensões financeiras, podemos ter um return on equity que toda a gente sabe como é que se mede. Podemos entrar já aqui na componente climática e medir a pegada de carbono, mas começamos a alargar para componentes como o S, como o G, fica mais difícil. Fica ainda mais difícil se juntarmos aqui uma outra dimensão que pode ter que ver com a missão e o propósito de determinados bancos, que têm nos seus estatutos, por exemplo, um financiamento mais dedicado ao setor primário versus outros. A rentabilidade do financiamento deste setor, ou, por exemplo, ao segmento do microcrédito, pode ser bastante inferior, mas está na sua missão e o valor que agrega a determinados segmentos da sociedade, desenvolvimento social e desenvolvimento económico, é sem dúvida essencial pensando naquilo que é a criação de valor no futuro e a criação de um valor sustentável. Portanto, fica ainda este desafio de sairmos das tais métricas a que estamos habituados, mais confortáveis, mais financeiras, para estas métricas mais qualitativas e que naturalmente devem ser trabalhadas de modo a poderem ser entendidas pelo público, portanto clientes, investidores, mercado no geral, e poder avaliar quem são os bancos, as entidades financeiras nas quais acreditar, confiar e ser os seus parceiros para o futuro. Perfeito. Obrigado, Wolf. Um bocadinho também para controlarmos aqui o nosso tempo, por isso estamos já numa reta final da nossa conversa, mas gostava de ainda ter tempo de colocar, quer à Cristina, quer também ao José Maria, uma questão que tem a ver com uma preocupação crescente na comunicação para a sustentabilidade. Por isso, temos visto várias instituições financeiras europeias a serem acusadas de práticas desleais em relação à sustentabilidade, o denominado greenwashing, e por isso focava apenas em duas, a DWS, uma subsidiária do Deutsche Bank, e também o HSBC. E por isso gostava de saber o que é que, começando talvez aqui pelo José Maria, o que é que o Millennium BCP tem estado a fazer para se proteger destes riscos? É uma pergunta muito interessante e cujo o âmbito de resposta eu acho que evolui todos os dias.
diria, há 6 meses, ou 12 meses atrás, o greenwashing era assim uma coisa mais difusa, tinha que ter, pelo menos no meu entendimento analítico, tinha que ter algum propósito fraudulento. Hoje em dia não. Hoje em dia um exercício que fizemos no último mês foi tentar erradicar os labels no banco, sobretudo naquilo que são os produtos passivos, portanto os produtos de poupança, porque tudo pode ser sustentável. Agora, nós temos que ser muito claros para uma questão de transparência e de lealdade com os nossos clientes. Eles têm que saber exatamente em que é que estão a aplicar as suas poupanças. E aí não pode haver muitas concessões. E, portanto, a legislação também evoluiu nesse sentido. Temos a SFDR, que nos dá, portanto, que basicamente caracteriza quão verdes ou quão alinhados com os princípios da ESG estão os produtos financeiros. No caso do clima, é relativamente fácil fazer essa caracterização de pureza, de pedigree, se quiser, e então estamos muito focados nisso. Portanto, e basicamente, eu acho que o greenwashing, volto a uma ideia que já todos falámos, aqui passa por criar uma cultura e por difundir a responsabilidade pelas 3 linhas de defesa, que é uma palavra que os consultores adoram. Não é? Primeiro, na área de negócio, o front office, quem lida com os clientes, depois as áreas de controle, o risk office, o compliance e depois a auditoria. Tudo isto tem que estar, todos estes temas do ESG têm que estar disseminados, e esta consciência de que a transparência e a lealdade na relação com os nossos clientes, quer sejam clientes ativos, quer sejam, portanto, de crédito, quer sejam passivos de poupança, tem que estar absolutamente bem estabelecida. José Maria, obrigado. Obrigado. Cristina, e o BPI? Não é muito diferente daquilo que o José Maria estava a referir. O banco sempre teve uma preocupação com transparência e com princípios éticos muito fortes, e a esse respeito nas coisas não é por ser a sustentabilidade que essas preocupações se alteraram ou se mudaram significativamente. Pelo contrário, se mudaram é até pela sua intensificação. E nesse sentido há uma grande preocupação com a produção de informação que é realizada, a forma como ela é disseminada, como ela é transmitida aos clientes, quer na parte ativa, quer em termos passivos, quer em termos ativos, mas também, por isso é que se tende a dar uma grande formação aos clientes, que sejam eles novamente passivos ou ativos, mas também tem havido um esforço muito intenso de capacitação da própria força de trabalho. Ou seja, todos os colaboradores nos últimos anos têm tido ações de formação a nível do que é que são produtos sustentáveis, das obrigações que estão associadas e, portanto, no sentido em que, quando estiverem que fazer a venda desse produto, quer seja um crédito, quer seja um instrumento de poupança, estejam totalmente capazes de responder a todas as questões que lhes sejam colocadas e que consigam fazer referência à obtenção da informação. E aqui, novamente, na medida em que as instituições financeiras, de um modo geral, estão formatadas, ou têm vindo a estar formatadas para a produção sistemática de informação financeira, que lhe é natural, neste caso em que a informação já não é tão natural, a necessidade de recorrer a terceiras opiniões, ou a segundas opiniões, ou a certificações, ou a auditorias. Portanto, cada vez mais o ecossistema é alargado. E, portanto, essa necessidade de verificação, de validação por terceiros. Essa prática melhora a transparência e, sobretudo, dá conforto de que há esse esforço. Não é só uma questão do propósito, mas também que haja validação ou verificação, auditoria, certificação, como lhe queiramos chamar, desse esforço. Aqui, eu diria que apesar do caminho que tem vindo a ser percorrido, há ainda alguma necessidade de progresso.
portanto, numa lógica de checks and balances, há ainda algum caminho que tem que ser, que é necessário percorrer e, sobretudo, esse percurso tem que ser entendido novamente numa lógica de ecossistema. Portanto, todos nós, como sociedade, dependemos uns dos outros e esta ideia do greenwashing ou a sua erradicação só passará também por uma questão de consciencialização global e das próprias pessoas, os investidores ou os clientes, saberem fazer as perguntas certas. Portanto, também há essa questão formativa, não só a nível de quem vende, quem fornece ou o produto, mas depois também por parte de quem o adquire. Portanto, essa capacidade também. E ao nível da cadeia de valor, que não tínhamos falado, falámos aqui muito na questão do cliente, do montante e jusante, até a questão do fornecedor, até que ponto é que também não vamos, o cliente não tem a obrigação na aquisição de serviços ou de produtos, não tem essa também a obrigação de fazer a pergunta. De perguntar, não só há aquela discussão até que ponto é que na cadeia de valor, qual é que é o elo de responsabilização, não é? Será no primeiro, o setor financeiro será no primeiro elo ou haverá maior abrangência, mas obrigar-nos a querer saber. Portanto, às vezes nós não queremos saber, não é? E gostamos de ficar no limbo ou numa certa ignorância, não é? Porque se não soubermos, não podemos não ser responsabilizados. Eu acho que darmos esse passo de querer saber, fazer a pergunta. Mesmo não gostemos da resposta, mas depois conseguir lidar com a resposta e atuar sobre isso. Esta coisa, às vezes nós não queremos saber, acho que temos que ultrapassar essa barreira. O desconhecimento é o nosso pior inimigo. É tudo uma questão de incentivos, não é? Portanto, aí também o papel das instituições financeiras em contribuir para esse modelo de incentivos. Obrigar, ou pelo menos incentivar as pessoas a saber. Tem que ver aqui com algum binómio de retorno, não é? Pode ser emocional, pode ser económico. Mas acho que há aqui uma oportunidade. E Tiago, e pegando então neste tema e destes desafios, como é que a Microsoft vê a tecnologia a poder reduzir estes riscos de greenwashing? Como é que podemos ter certeza que a tecnologia, na realidade, está a ser na difusão de informação? Eu acho que já te disse, não é? Eu acho que já te disse, eu acho que não vale a pena. Acho que já aquilo que falámos um pouco sobre a questão dos dados e sobre as diferentes tecnologias, todas elas, na realidade, têm um papel importante na garantia da unidade da informação, na velocidade de tratamento, na autenticação, na verificação. Portanto, eu julgo que nesse ponto estamos falados. Acho que podes passar para outra pergunta. Muito bem. Então, se calhar em jeito de conclusão, aquilo que ia pedir de forma sucinta e pragmática era, claramente, dizemos que estamos numa década de ação, em que claramente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecem metas muito ambiciosas até 2030 para essa transição climática. E aquilo que gostava de saber é se julgam que ainda vamos a tempo de os atingir. E por isso o que eu pedi era, se calhar começando aqui pelo José Maria, uma intervenção simples, mas em jeito de conclusão, de como é que vê se estamos ou não a tempo ainda de atingir aquilo que foram as grandes metas e objetivos desta década. Eu acho que é muito desafiante. E é interessante ver que começam a surgir vozes, e algumas delas até de proveniência, eu diria, surpreendente, relativamente ao sentido único que estes temas tomaram. Uma coisa nós sabemos é que, por exemplo, o consumo o consumo direto ou indireto de combustíveis fósseis continua a aumentar. E se tirarmos aqui o Covid, continua a aumentar. Outro facto muito importante. Há muitos 1.000 milhões de pessoas para quem a prosperidade ainda não bateu à porta. E, portanto, nós trabalhamos numa centralidade, a partir de uma centralidade europeia, que não é a realidade para a esmagadora maioria das pessoas. E aqui, se não houver cinismo, a vida e o conforto de um europeu vale tanto como a vida e o conforto de outra pessoa, de outra geografia qualquer, do europeu ou de um ocidental. E esse tema também tem que ser acautelado. Outro facto que muitas vezes é escamoteado até de forma perversa, que é, não obstante ser absolutamente, quer dizer, tão claro quanto a ciência pode ser
na questão do aquecimento global tem consequências nefastas, e isso materializa-se numa maior frequência de eventos climáticos extremos ou atmosféricos extremos, etc. A verdade é que o número de fatalidades e o número de pessoas que sofre fisicamente a consequência de catástrofes naturais é hoje absolutamente ínfima comparado com 100 anos atrás. Isso há estatísticas. Não é verdade para os estragos económicos, porque também a economia é muitíssimo maior. E, portanto, quando se mede em dólares, não se está a fazer um favor. E, portanto, nós queremos perceber se, obviamente que o nosso posicionamento é sempre antropocêntrico, não é? Pois, embora não seja, nem toda a gente tenha que ter o homem no centro, pode haver pessoas, sensibilidades que privilegiem mais ou que ponderem mais o tema do planeta em si, mas a verdade é que penso eu que a visão antropocêntrica continua a ser dominante. E, portanto, aquilo que nós temos que perceber é o que é melhor para a humanidade, sendo que um planeta saudável e vibrante é com certeza muito importante, com a biodiversidade, etc. Agora, respondendo à sua questão, eu acho que vai ser muito desafiante atingir estes objetivos, cá estaremos para os tentar, mas se não os conseguirmos, não é necessariamente uma desgraça, porque se calhar não os conseguimos por boas razões, nomeadamente permitir que populações mais pobres conheçam mais rapidamente a prosperidade, que vamos construindo os mecanismos de adaptação às alterações climáticas e, portanto, se calhar tudo isso são processos que, feitas as contas no final, valem a pena. Obrigado, José Maria. Cristina, ainda vamos a tempo? Eu acho que não é... Acho que, sobretudo, o ponto que o José Maria referiu é fundamental. Que também eu tinha aludido no início, que é a questão de não deixar ninguém para trás. Quer dizer, a preocupação, e se pensarmos, até temos a própria Greta Thunberg a dizer que se temos que escolher entre ter uma florestação intensa e invasiva, pondo em causa o modo de vida dos Sami, então ela prefere os Sami a ter a florestação. E, portanto, acho que esses objetivos hoje em dia são muito mais matizados do que aqueles que eram no passado. É verdade que a nossa preocupação com o planeta é uma preocupação com a sobrevivência na espécie humana do modo que a conhecemos, o que ela não quer dizer necessariamente que ela não vai evoluir e, portanto, aquilo que nós conhecemos hoje seja suficiente para alcançar as metas. Mas, sobretudo, a necessidade de ter preocupações alinhadas com as preferências das populações globalmente. Ou seja, para se fazer alguma coisa desta dimensão, que é uma dimensão planetária, não se consegue fazer com... A Europa pode querer liderar, mas não vai conseguir resolver nada por si só. Portanto, tem que ser totalmente colaborativo. E o que nós vemos é que, olhando à volta, esta urgência não parece ser totalmente partilhada. E sobretudo, há questões associadas com a internalização de externalidades e a questão de subsidiação de algumas escolhas, que ainda não acho que esteja completamente claro que, precisamente porque... um exemplo muito simples, que é, se nós queremos preservar a Amazónia, provavelmente temos que entender então a Amazónia como um bem comum planetário e tirar das eleições que daí resultam. E isto é um tipo de discussão, estamos muito centrados na discussão política e se calhar neste caso precisávamos um bocadinho de mais distanciamento e ter uma discussão, se quiserem, filosófica, porque há ainda atores importantes que não estão a partilhar da definição de objetivos, a partilhar da discussão e, sobretudo, há uma coisa que nós temos que pensar, que o nível de desenvolvimento das sociedades desenvolvidas, avançadas, baseou-se num modelo de desenvolvimento que, se a tecnologia não evoluir de uma forma suficientemente rápida, estamos a dizer que a continuação de acesso a rendimentos por determinado tipo de população
pode não evoluir da forma que era esperado. E, portanto, estamos a frustrar as expectativas de outros. E, portanto... Estamos a destruir a estrada que nos trouxe aonde estamos, não é? Exatamente. Que os outros também gostavam de... Quem vem atrás gostava de percorrer. Exatamente. No fundo, se quiser, de uma forma muito rudimentar, dizer que fechar a porta do clube. Pois. Tiago e Rodolfo, se calhar, Tiago, de forma muito sucinta e rápida, Eu a não vossa olhava- perspectiva. Sim, eu não olhava para o mundo, eu olhava simplesmente para o clube, não é? O clube falo da União Europeia e, sobretudo, ainda considerando os novos desafios, os novos targets que foram definidos agora, sobretudo para 2030. E eu começo pelo fim. Não, sou bastante pessimista, acho bastante difícil. É verdade que nós temos que olhar para a década em duas componentes, uma de curto prazo, em que vemos, de certa forma, um pouco os efeitos da crise energética que estamos a viver e outros aspectos que estão a acontecer no mercado, que estão também a reprimir, por outro lado, o consumo. Portanto, é verdade que nós estamos a ver uma redução do consumo. Por outro lado, há um conjunto de fontes energéticas que são importantes para criar outras energias, nomeadamente o gás, que começam, provavelmente pela componente de custos marginais, a reconsiderar alguns países a retomar outra vez a componente das centrais de carvão. Mas há um aspecto fundamental, é que aquilo que vivemos nos últimos 15 anos ou 10 anos não se vão replicar para os próximos 10, nomeadamente a componente do financiamento barato, não é? Acesso basicamente a matérias-primas a preços reduzidos, que têm sido fundamentais, nomeadamente para o deployment daquilo que são as farms solares ou as wind farms. Há um aspecto de globalização importante que é questionado neste momento. Questionado por várias razões, por questões de resiliência do supply chain, não é? Mas também por questões de blocos, não é? A chamada nova Guerra Fria, do ponto de vista tecnológico. Portanto, eu acho que há estes aspectos que não se vão replicar e depois há aqui um conjunto de Cs, tecnológicos e políticos. Tecnológicos têm a ver com algumas tecnologias que provavelmente só vão dar eventualmente os seus primeiros passos em 2027, 2028, nomeadamente o hidrogênio verde. E o investimento significativo para algumas alternativas, como, por exemplo, a captação direta de ar. Não é? Portanto, isso são, de facto, tecnologias muito eficazes, mas com efeitos, provavelmente, ainda longínquos. Do ponto de vista político, a componente do permitting, que já falámos aqui, só para vocês terem uma ideia, havia, pelo menos até em dezembro, em Espanha, milhares e milhares de projetos de megawatts de solar em wind farm completamente imobilizados por questões de permitting, sem terem autorização de acesso à rede principal, à rédea, por exemplo, só como exemplo, no qual, obviamente, os Estados têm aqui um papel importante. A componente fiscal, e aqui a componente fiscal nos dois sentidos, que é, existem 350 bilhões, mas como é que vamos distribuir os 350 bilhões para eles aterrarem diretamente na economia? Portanto, ou se faz de via fiscal, ou se faz sob a forma como estamos a fazer os PRR, que é um processo lento, mas depois tem a ver com a própria estabilidade do ambiente fiscal, não é? Ou seja, a forma como se está a taxar os windfall profits, não é? E isso não dá segurança, nomeadamente aos investidores, nomeadamente às utilities. Depois eu acho que há aqui a componente, sobretudo, do mercado voluntário, acho que é importante, se tiver ou não, de facto, aderência, e isso é algo a refletir. E depois a atuação do Bloco. Eu acho que foi aqui referida a perspectiva da atuação em conjunto. Mesmo em relação ao Fit 55, não há muitos acordos mesmo dentro do Bloco. Por exemplo, Itália e a República Checa não estão de acordo com as emissões de carbono dos transportes públicos de mercadorias, nem todos os países estão de acordo com as emissões do combustível sintético. Agora a Alemanha, por exemplo, provavelmente não considera que 2035 seja a data para proibir a produção ou a circulação de veículos e agricultura. Portanto, se começarmos a ter movimentos assimétricos dentro do próprio Bloco, e não falo inclusive da outra componente, a simetria fiscal, que é provavelmente os yields de uma exploração solar no sul da Europa podem ser muito mais interessantes, mas que podem ser altamente compensados se provavelmente no centro da Europa eventualmente houver benefícios fiscais distintos. Portanto, se a Europa não atuar de forma consentânea, e agora estou a falar sobretudo dos objetivos europeus, acho que vai ser muito difícil. Obrigado, Tiago. Rodolfo, últimas notas. Eu terminaria num tom diferente, e discordando aqui um pouco. É verdade que existe uma série de desafios e dificuldades, eu vou terminar também de uma forma concisa, mas eu acho que, por vezes, o ótimo é inimigo do bom. Não andaremos todos à mesma velocidade, mas é necessário agir já, e tentar envolver, mas não ficar
à espera necessariamente de dar o passo apenas no momento certo. O momento certo também de começar a atuar é este, e nota-se isso no entusiasmo desta nossa discussão, numa série de exemplos que se vê em várias iniciativas, vê-se uma aceleração tremenda ao nível da inovação, da tecnologia, um entusiasmo, um interesse crescente das novas gerações, que eu acho que fazem a grande diferença. E, portanto, resumiria aqui em dois componentes. Portanto, uma viragem em termos de mindset e daquela que é a geração seguinte e que vai estar cá a fazer acontecer toda esta alteração, e depois condições materiais, nomeadamente alavancadas na tecnologia, que o permitirão. Portanto, temos vindo a evoluir devagarinho, se calhar não é apenas numa década, mas eu acredito que haja aqui um processo de aceleração significativo e um catch-up a partir de determinado momento. Obrigado, Rodolfo. Obrigado. E com o teu testemunho, dou por terminada esta talk, agradecendo aos nossos brilhantes convidados, por isso José Maria, Tiago, Cristina, Rodolfo, muito obrigado pelas partilhas muito enriquecedoras que julgo que tiveram aqui connosco. Agradecer também àqueles que assistiram à talk, e por isso apenas para vos dizer que esta foi a segunda talk, Care to Dare Talk, em parceria com o ECO, e por isso regressamos brevemente ao vosso contacto com novos temas que sejam do vosso interesse. Adeus e até à próxima.